tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Martins e esse é o canal Retalho Criativo. E hoje eu vou ensinar uma peça muito fácil, principalmente para as iniciantes, que é essa bolsa para notebook. Olha só, uma bolsa bem fácil de fazer, que eu tenho certeza que as iniciantes não terão nenhuma dificuldade. Lembrando que eu vou deixar a lista de materiais e as medidas dessa bolsa lá no meu grupo no Facebook, Retalho Criativo Cláudia Martins. Se você ainda não faz parte do grupo, é só pedir para participar que você vai ser muito bem-vindo. E se você gostar desse passo a passo, deixe o seu joinha para mim. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nada que rola por aqui. E deixe também o seu comentário. Eu vou gostar muito de saber se você gostou, não gostou, se tem alguma sugestão para uma próxima aula. É só deixar tudo aqui nos comentários. E me siga também nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, @Retalho Criativo PAP. Vamos à nossa aula? A ideia aqui é te ensinar uma bolsa para notebook bem fácil de fazer, principalmente para as iniciantes. Então eu usei aqui somente o PVC. O PVC é um material sintético que não precisa de estrutura, porque do lado avesso dele ele já tem uma mantinha. Mas se você desejar fazer com tricoline 100% algodão, basta que você use o tecido e também a manta R1 ou R2 para estruturar. Para as alças eu vou usar esse PVC liso, fiz aqui um composê, mas se você quiser pode usar também alças prontas. Vou usar também para o forro nylon dublado ou acoplado. E vou usar também um zíper de metro e o cursor. Lembrando que todos esses materiais você encontra no site da minha parceira, Ateliê Cris Ramos. Lá você pode parcelar as suas compras em até 3 vezes sem juros e usando o meu cupom você tem desconto nas compras acima de R$100. Vamos às medidas. Essa bolsa ela é feita somente com medidas. Então, para o corpo, você vai traçar um retângulo de 40 por 34. 40 por 34. E vai arredondar 3 centímetros aqui na parte de baixo. Você vai fazer isso dessa forma. Aqui, ó, da ponta para dentro, você faz a marcação de 3 centímetros. E daqui da ponta para cá, 3 centímetros. Aí você encosta algo redondo aqui, nas duas marcaçõezinhas que você fez, risca e corta. Aí ela vai ficar assim, certinha, arredondadinha, os dois lados com 3 centímetros. Eu aqui escolhi fazer as alças do próprio PVC. Então eu cortei o PVC na largura toda dele. Ele tem mais ou menos 1,40 de largura por 6 centímetros de comprimento, para que a minha alça ficasse com 2 centímetros. Então ela vai ficar bem fininha. Mas se você resolver fazer com alças prontas, você pode comprar as alças da largura que você desejar, 2,5, 3 e assim por diante. Ou então, se você for fazer com o PVC assim como eu, dá para você aumentar o comprimento aqui, para que as alças fiquem mais largas um pouco, tá bom? O zíper você vai cortar 54 centímetros. Eu deixo uma sobra, uma boa sobra, porque aí facilita na hora de colocar o cursor. Aí você vai cortar 2 vezes no principal e 2 vezes no forro. Vai cortar 2 vezes as alças, né? Uma vez o zíper, e aí a gente já pode começar a montar. Vamos cortar também uma vez no dublado e uma vez no principal, para a gente fazer um bolso interno, porque bolsa sem bolso interno é muito ruim, né, gente? Então eu fiz aqui
um bolso interno de 15 por 15. Eu dobrei assim o meu material, ó. Coloquei aqui a régua, 15 por 15, na dobra do tecido, para ficar um bolso compridinho, tá? Aí nós vamos colocar o bolso interno. Se você não tiver essa régua, você pode fazer no papelão, 15 por 15, tá? Ou cortar direto no material para esse bolsinho. Vamos começar preparando esse bolso interno. Então a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. Aí você pode usar aqui, se estiver trabalhando com PVC, assim como eu, tem que usar os clipes de costura, né? Ou no meu caso aqui eu uso pegador de papel para segurar. E aí, nós vamos passar uma costura aqui na volta toda, um pé de máquina, retrocesso no início e no final, e vamos deixar uma abertura aqui, ó, de mais ou menos uns 4 dedos abertos para desvirar. Eu gosto até de já fazer a marcação aqui, ó. Aí eu inicio a minha costura aqui e termino aqui. Passei a costura, olha só. E aqui, olha, eu gosto de ir até aqui o final, dar retrocesso, tirar da máquina, aí colocar de novo, dar retrocesso e continuar. Porque eu acho que dessa forma, ó, os cantinhos ficam mais certinhos. Mas quem gostar de abaixar a agulha e virar, né, quem souber fazer bonitinho, fique à vontade, tá bom? Então agora, ó, só tirar os excessinhos aqui, tirar as rebarbinhas e também cortar aqui os 4 lados, ó, os cantinhos, para a gente desvirar. Desvirar. Prontinho, ó, os cantinhos já bem ajeitadinhos. Aí agora para o nosso bolsinho ficar mais... Na verdade esse daqui é um bolso duplo, tá? Eu vou... Na hora que pregar, vou dividir ele aqui. Aí, para ele ficar mais bonitinho, a gente vai passar uma costura de pesponto aqui em cima, que é onde vai ser a boca do bolso, né? E aqui embaixo, na hora que a gente pregar no forro, a gente já vai acertar aqui bonitinho e já fechar a abertura. Passada a costura aqui em cima, olha. E lembrando que quem quiser fazer na máquina doméstica, esse material, ele costura tranquilamente na máquina doméstica, tá? Então, quem tiver na máquina doméstica, se quiser passar um ponto decorativo aqui em cima, pode passar, que fica muito bonito também. Agora nós vamos pegar esse bolsinho, vamos pegar uma parte aqui do forro e já vamos aplicar o bolsinho aqui. Aí a gente dobra ao meio aqui, ó. No caso do dublado, dá pra vincar tranquilo assim, ó. Que o dublado não pode passar, né? Mas dá pra você vincar com a unha assim o meio, né? Aqui o meio.
E aí a gente vem com o bolsinho. E aqui no caso, o PVC é meio complicado. Então, você pode usar um giz de costura ou aquela... Eu acho que é melhor o giz, né? Porque a caneta que apaga no ferro também não vai poder, porque não pode passar. Ou aquela que apaga com a água. Marquei o meio aqui. Aí eu vou juntar aqui, ó, meio com meio. Vou deixar uma distância aqui em cima de mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Olha, uns 8 centímetros tá ótimo. 8 centímetros, tá? Eu já deixei aqui na distância. Aí vou acertar bem aqui o meio, ó. E aí, pra segurar, nessa hora eu posso até usar alfinetes, mas eu vou colocar o alfinete bem aqui na pontinha, porque aí não vai ficar a marca do furinho, mas não vai aparecer, que o PVC fica, né? Porque aqui na pontinha vai a costura, então não tem problema, só pra segurar, tá? Aí eu vou passar uma costura aqui, ó, retrocesso no início, na volta toda, retrocesso no final, pra prender esse bolso aqui. Aí já vou acertar bem bonitinho aqui, ó, essa abertura, pra ficar bem certinho. E depois, feito isso, eu vou também passar uma costura aqui, ó, retrocesso no início, capricha no retrocesso porque é bolso, né? E retrocesso no final, tá? Procura passar essa costura de baixo para cima, para não ter perigo de dar prega aqui embaixo, tá? De, assim, enrugar o PVC, né? Ou o tecido que seja aqui embaixo, tá bom? Prontinho, bolso pregado. Aqui nós vamos ter, ó, 2 bolsos. Aí nós já podemos reservar essa parte e passar para a próxima etapa. Agora nós vamos preparar as alças. Então eu fiz as minhas alças do próprio PVC. Mas se você desejar comprar alças prontas para fazer, fica até mais fácil. Você pode comprar na largura que você desejar. Pode comprar de 2,5, de 3 centímetros, até 4 centímetros, enfim. Mas como eu resolvi fazer do próprio PVC, se você quiser fazer também, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz. Então ela é uma alça bem longa, porque ela vai na extensão toda da bolsa, né? E o PVC, ele é meio chatinho de você vincar. Então, aqui, ó, eu vou fazer assim. A minha alça vai ficar bem fininha. Vai ficar mais ou menos com 2 centímetros. Então, eu cortei com 6, né? Pra ficar com 2. Aí, eu vou dobrar mais ou menos... Pode ser só meio centímetro aqui de um lado. E esse outro pouquinho aqui do outro. E depois ao meio. Aí eu venho preparando a minha alça toda dessa forma. Aí venho prendendo aqui com clips, ó. Aí eu vou fazer isso na alça toda, na extensão toda da alça. Outra coisa que eu posso fazer também é usar a fita dupla face. Você pode colar aqui, ó, tanto desse lado como desse lado, a fita dupla face. Aí a hora que você tirar, né, a proteção dela, você dobra assim, ó, aí o PVC já vai ficar coladinho, né? Ou você pode usar uma colinha universal, enfim. Eu não vou usar aqui, eu vou só dobrar assim
e vou ajeitar toda ela dessa forma para depois costurar. Aí eu vou prender tudo assim, ó. E aí depois eu vou colocar já debaixo da máquina, vou passar uma costura desse lado e desse lado. Eu vou fazer e depois mostro pra você como que ficou. Já fiquei com as minhas duas alças prontas, tá aqui. Agora a gente vai posicionar as alças na parte da frente. Então eu vou pegar aqui a minha parte da frente e aqui eu já adiantei as marcações, mas eu vou explicar direitinho pra você como é que eu fiz. Então primeiro eu achei o meio aqui, ó, dobrei assim pra achar o meio bem certinho, fiz um pique aqui, um pique bem pequenininho, só para eu saber onde é o meio. Depois, do meio pra cá e do meio pra cá, eu fiz marcações. Marquei do meio pra cá 10 centímetros e do meio pra cá mais 10 centímetros. Feito isso, eu vou pegar a minha alça e vou posicionar aqui, ó, da marcação pra dentro. Posiciono aqui, ó. E como estamos trabalhando com o PVC, não pode alfinetar, né? Então, a gente só dá uma seguradinha aqui, ó, com clips, pra não sair do lugar. Vai ficar meio embolado aqui, mas vai ficar na posição. Então põe um clips aqui e o outro aqui embaixo. Certo? Aí a gente pega o outro lado da alça, ó, faz a mesma coisa, da marcação pra dentro. Posiciona aqui, ó, na extensão toda da parte de fora. Aí, opa, prende aqui e prende aqui embaixo. Veja se tá bem retinho, está bem retinho aqui, né? E prende aqui. Feito isso, você vai pegar aqui, ó, colocar aqui bem certinho, e aí vamos fazer outras duas marcações. A gente vai marcar daqui do início para baixo 4 centímetros. Vai medir, né? 4 centímetros. E aí aqui nos 4 centímetros, você vai fazer uma marcação aqui, ó, em cima da alça. Eu tô usando aqui um giz de costura, então ele apaga facilmente, tá? Use um material que apague, tá? Para não estragar o seu trabalho. Aqui é a mesma coisa, ó. Daqui pra cá 4 centímetros e risco bem aqui em cima da alça. Aí agora eu vou costurar bem em cima da costura que já tem aqui, ó. Venho aqui, chegando aqui eu costuro aqui, desço e termino. Aqui, se você desejar, dá um pequeno retrocesso, né? Pra poder ficar mais firme, pra não ficar escapando, tá? Aqui também dá um retrocessozinho e faz a mesma coisa, tá bom?
Alças pregadas nas duas frentes, olha só. E agora nós podemos colocar o zíper. Então nós vamos pegar aqui a frente, vamos pegar o nosso zíper. E aqui, ó, o direito do zíper é onde tem os dentinhos. Vamos pegar direito com direito e posicionar aqui. Eu deixo sempre uma sobra no zíper para facilitar a colocação do cursor e costumo distribuir essa sobra tanto de um lado, distribuir mais ou menos por igual dos dois lados aqui. Então, aqui, olha, como é PVC, mas como aqui, ó, vai a costura, você pode alfinetar, que depois o furinho não vai aparecer. Aqui depois nós vamos pregar também o forro, mas eu prefiro fazer em duas etapas, porque aqui vai o zíper direito com direito e depois em seguida vai o direito do forro aqui, ó, no avesso do zíper, posicionado aqui, ó. Se você tiver um pouco mais de prática e quiser já fazer tudo junto, fique à vontade. Eu vou fazer separado, então eu vou passar primeiro uma costura aqui, para depois colocar o forro. Então vamos passar a costura aqui, retrocesso no início e no final, para pregar esse zíper. Prontinho, olha, preguei o zíper aqui. Agora eu venho com o forro e posiciono aqui, direito do forro com o avesso do zíper. Posiciono aqui bem certinho. Alfineto novamente ou coloco clips. A primeira fase eu alfinetei. Agora eu posso colocar clips também. Tanto faz, só para segurar aqui pra gente costurar. E agora aqui nós vamos passar uma costura em cima da outra costura que já foi passada. Aí eu posso fazer isso por esse lado, né, que eu vou enxergando bem a costura. Prontinho, olha, passei a costura. Aí feito isso, vai ficar assim. Aí você joga o forro para um lado, o lado principal para outro. E aí a gente já vai ter um lado da nossa bolsa já pronto. E aí a gente deixa nessa posição e vem aqui, ó, na outra ponta do zíper. Porque aí nós vamos pregar o outro lado da mesma forma que a gente fez desse lado. Primeiro o principal, direito do zíper com o direito do principal. Posicionamos aqui, ó, bem certinho. Observando aqui, ó, se vai ficar na mesma, nivelado aqui, né? Pra não ficar feio. Aí da mesma forma, alfineta, põe clips, passa a costura, depois você vai ver. Deixa eu pôr os alfinetes aqui rapidinho e mostrar pra você como que você, principalmente para as iniciantes, né, que não tem muita prática, muitas vezes se atrapalha um pouquinho nessa parte.
Então eu vou mostrar direitinho aqui. Vou simular aqui com o alfinete. Vou mostrar direitinho como faz. Aqui você vai passar a costura, né? Retrocesso no início e no final, para prender o zíper na principal. Depois você vira para esse lado aqui, ó. Aí você vai ter o lado do forro. Aí você vem com a outra parte do forro, encaixa aqui bem bonitinho e vai passar uma costura aqui também, retrocesso no início e no final, para segurar, tá bom? Eu vou fazer e mostro para você como que ficou. Prontinho, costurei o outro lado. Aí a nossa bolsa vai ficar assim, ó. Forro com forro e principal com principal. Aí agora nós vamos colocar o nosso cursor. Vou colocar esse cursor lindinho aqui, olha, que vai super combinar. E vamos colocar aqui. Colocar cursor é uma questão de prática, né? E cada uma tem o seu jeito de colocar. Tem o jeito que funciona melhor. Pra mim funciona dar uma queimadinha aqui, ó, pra ele não ficar desfiando. E aí eu costumo também cortar o nylon de um dos lados, ó, e deixo só os dentinhos. Isso é o que funciona pra mim, tá? Teve gente que já até me criticou por tirar aqui, mas quando eu estava aprendendo, eu tentei de várias formas e me adaptei dessa forma. Então é assim que eu faço. Que aí eu coloco primeiro aqui onde tem o tecido, seguro, e aí depois eu venho e encaixo esse aqui, esse lado aqui que tem só os dentinhos. Aí puxo. Ó, e ele, dessa forma, ele entra facinho. Só que ele não pode acontecer isso, ó, tá vendo? Ele tem que entrar os dois certinho. Vou ter que tirar e colocar de novo. Mas hoje no mercado também existe os colocadores de cursor, né? Inclusive a minha parceira, Cris Ramos, lá no site dela também tem uns colocadores de cursor muito bonitos. Que isso facilita bastante a vida da gente. Olha aí. Agora sim, ficou certinho. Aí eu posiciono aqui no meio. E aí agora, o que nós vamos fazer? Você vai guardar bem bonitinho aqui essas alças aqui no meio, para elas não atrapalharem. Aí você junta, ó, principal com principal dessa forma. Procura juntar aqui, ó, alça com alça, né, para ficar bem certinho. E forro com forro, tá vendo? Aí vai ficar nessa posição. E aí aqui, ó, nós vamos fechar toda ela. Então, vamos fechar aqui a parte principal, fechar inteirinha, tá? E o forro
a mesma coisa, a parte do forro a mesma coisa, só que o forro a gente vai deixar uma abertura aqui, mais ou menos 5 dedos abertos, assim, ó. Vai deixar uma abertura bem, não muito pequena, para poder desvirar a bolsa. E aqui, ó, no zíper, você vai ajeitar o zíper assim, ó, para poder passar a costura pro lado do forro, certo? Ó, aqui, ó, pro lado do forro. Dobra ele assim. E uma dica legal aqui é que você não precisa passar a costura em cima dos dentinhos. Você pode passar só aqui em cima do tecido do zíper, certo? Aqui, ó, acho que tá dando pra você ver, né? Aqui, ó, você vai ajeitar, ó, vai dobrar assim, ó, bonitinho. E aí você vai passar a costura só aqui, até chegar no zíper, até chegar nos dentes. Não precisa passar por cima dos dentes, que aí vai dar um acabamento mais bonito, tá bom? Então, para fazer isso, é claro, você pode acertar bem bonitinho, colocar clips na volta toda. A parte do forro você pode segurar com alfinetes, tá? Para ficar mais seguro, mais certinho na hora de você fechar. Então agora vamos fazer isso. E mostro para você. Depois vamos desvirar e mostro para você o resultado final. Passei toda a costura, olha só, na volta toda dos dois lados. E assim, não passei de uma vez. Eu passei primeiro desse lado, depois passei do outro. E aqui, eu não sei se eu expliquei bem pra vocês, pra virar pro lado do forro, assim, ó. Deixa eu mostrar como é que ficou. Ó, tá vendo? Aí, ó, desse lado, ó, tá dando pra ver, ó, que a costura não passou em cima dos dentes do zíper. E desse lado eu passei em cima somente do nylon do zíper, tá vendo? E ajeitei bonitinho aqui dos dois lados pro lado do forro. Agora, a única coisa que vai faltar a gente fazer antes de desvirar, é acertar um pouquinho aqui essas partes arredondadas, né? Porque se a gente deixa com excesso ou se não faz pix, aí ela não, depois que a gente desvira, não arredonda bonitinho. Então, aqui, ó, eu vou fazer pix. Sempre tomando cuidado para não pegar a costura, principalmente se a sua ferramenta estiver bem afiada, assim como a minha está. Se ficar excesso, assim, ó, como ficou aqui, aí você pode até cortar um pouquinho. Aqui, ó, ficou um pedacinho de alça. Tira todo o excesso que for necessário. Mas sempre tomando cuidado para não deixar muito rente a costura, para não, assim, perto da costura, para não ter o perigo de descosturar fácil, né? Vou tirar só aqui assim, ó. Deixar bem certinho. Eu vou fazer aqui uns piques também, para ficar bem bonitinho a hora que a gente desvirar. No forro também, ó, o forro a gente pode
essa diferença é normal ficar, tá? Por causa do zíper no meio, então geralmente sempre fica. Então aí no forro você pode tirar um pouquinho. Porque senão fica excesso, aí fica meio gordinho lá e não fica com uma aparência bonita a hora que você desvia. Muito bem, aí a gente pode vir aqui na abertura e desvirar. Eu já abri o zíper aqui, mas se o zíper estiver no meio, aí você já pode tirar o zíper assim. Tirar não, abrir o zíper, né? Assim, tirar os excessos de zíper aqui, né? Nas laterais. É sempre bom dar uma desvirada primeiro, antes de tirar esse excesso, para ver se deu certo. Se deu certo, aí você pode... Eu já verifiquei se deu certo, aí você pode desvirar. Desvirado, aí é só você levar o forro para dentro da peça, não esquecendo de fechar a abertura aqui, tá? Eu vou levar o forro para ver se ficou tudo certinho, né? Que é bom ver. Embora eu já tinha feito isso antes. Mas aí, fecha o forro aqui bonitinho. Aí você pode escolher se você quer fechar com pontos invisíveis ou fechar a máquina mesmo, passando uma costurinha assim bem fininha assim na máquina, tá? Da cor, se passar da cor do forro, eu na minha opinião acho que não fica feio, mas se você preferir algo perfeito, para não parecer que nem que foi aberto, então você pode fazer os pontos invisíveis, certo? Aí põe aqui pra dentro. E a única coisa que eu quero falar pra você, que eu esqueci de fazer, mas eu vou falar agora, é bem simples, você pode fazer na sua. Ou nas suas, né? Se for fazer várias pra vender. Aqui em cima, olha, eu ainda consigo fazer mesmo com ela fechada. Aqui em cima, antes de fechar toda ela, a volta toda, eu esqueci de passar uma costura aqui, ó, de pesponto, tá? Tanto desse lado como desse lado. Por quê? Fica mais bonita e também vai impedir que o forro fique atrapalhando abrir e fechar o zíper. Se bem que aqui não está atrapalhando por causa do material que foi usado, né? Que é o PVC, e o dublado também, ele é bastante firme, então ele não tem esse problema. Mas se você resolver fazer o seu forro, fazer ela de tecido e fazer o seu forro de tricoline, com certeza, se você não passar esse pesponto aqui, você vai ter problemas para abrir e fechar a sua bolsa. Então, é bom fazer, tá? Eu vou fazer na minha, fechada mesmo, pra ficar mais bonitinho. Passei a costura aqui, ó, de pesponto mesmo, com a bolsa fechada. Olha só como fica bem melhor. Mas é mais difícil fazer com ela fechada, então faça com ela antes de fechar. Eu fiz agora porque eu realmente esqueci. E a nossa bolsa tá pronta. Uma bolsa bem simples para carregar o notebook. Gostou do passo a passo? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha para mim. Se não é inscrito no canal, se inscrever e me seguir nas outras redes sociais. A gente se vê em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!